Satanás já está destruído. Satanás sabe que está destruído, sabe que perdeu. Quando perdeu? Perdeu quando o Senhor Jesus Cristo disse está consumado na cruz do Calvário. Perdeu quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Perdeu quando o Senhor Jesus Cristo foi entronizado no céu, ao lado do trono de Deus. Mas qual é então, irmãos, a estratégia de Satanás para o tempo do fim? Qual é o objetivo de Satanás? Satanás quer fazer com que mais pessoas se percam. Satanás quer fazer com que o sacrifício de Cristo não seja eficaz para milhões e milhões de pessoas que estarão ou estiveram fazendo a vontade, não a vontade de Deus, mas a vontade de homens. Adorando, como diz a Bíblia, de maneira vã, adorando preceitos de homens. Como que Satanás vai agir? Veja, irmãos, atualmente nós vivemos num descrédito das instituições. A humanidade não crê nas suas instituições, não crê no governo, não crê na justiça, não crê na imprensa, não crê no sistema financeiro, não crê na justiça, naqueles que devem promover a justiça. Há um descrédito geral. Vivemos no meio de crises mundiais. Uma crise ecológica, climática, o aumento da temperatura da Terra, uma crise do meio ambiente. Vivemos também numa crise energética, onde a energia a partir do carbono, a partir do petróleo, tem causado grandes danos à Terra. Vivemos uma crise de segurança pública, de saúde pública, pandemias. Mal saímos de uma pandemia e já estão falando novamente numa pandemia pior ainda que a da Covid-19. Vivemos uma crise de insegurança alimentar, onde bilhões de pessoas não têm o mínimo necessário para ter segurança alimentar, para se alimentar com dignidade. Vivemos uma crise de costumes. Essa crise de costumes tem levado também a uma crise política. Por um lado, a extrema-direita, com suas propostas fascistas, e por outro, a extrema-esquerda, com suas propostas progressistas, chamadas progressistas, mas que levam a uma queda nos costumes, uma chamada falência moral. Nessas crises, irmãos, quem é que pode resolver esses problemas? Temos organismos internacionais que procuram resolver esse problema, os governos procuram resolver, mas não conseguem. Quem é que poderia fazer isso no nível mundial? Uma igreja, uma religião, alguém que tivesse uma referência moral, que moralmente não fosse possível atacá-la moralmente, como se faz com todos os governos, com quase todos. Quem é que poderia gerir uma administração para resolver os problemas do mundo? Todos esses problemas, todas essas crises. Muito provavelmente, irmãos, é uma religião que poderá fazer isso. Numa religião, os reis da terra, os governantes da terra, poderiam depositar a sua confiança. Veja, por favor, agora o texto de Apocalipse, capítulo 17, versos 12 a 14. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino. Recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Está falando o quê aqui, irmãos? Que os governos do mundo, está falando os 10 em geral, os governos em geral, juntamente com a besta, vão receber poder, vão receber autoridade. Isso quer dizer, vão ter poder para administrar, para legislar, procurando resolver os problemas e as crises da humanidade. Esse é um poder político-militar, um poder religioso. A besta é um poder religioso, os reis, poderes políticos, militares, econômicos.
Ainda o verso diz assim que eles vão ter poder durante 1 hora. O que é 1 hora, irmãos? Essa hora, se for interpretada nos termos do princípio dia-ano, significam 15 dias. Porém, irmãos, os intérpretes bíblicos entendem que essa hora é um breve período de tempo, não necessariamente 15 dias, mas um breve período de tempo, onde as coisas vão acontecer dessa maneira. Os poderes governamentais do mundo vão se unir com o poder da besta, com a igreja, para procurar resolver as questões. Eles têm só um pensamento, estou lendo o verso 13, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. É a união do Estado com a igreja. O Estado vai oferecer o poder para essa instituição religiosa. E o que eles vão fazer, irmãos? Verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Reis dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, irmãos, essa união de igreja e Estado vai fazer o quê? Vai pelejar contra o Senhor Jesus Cristo e contra os fiéis ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus. Mas o que vai acontecer também, irmãos? Eles perderão. Os filhos de Deus vencerão. O Cordeiro vencerão. Aqueles também que são chamados eleitos e fiéis e que se acham com Cristo. Portanto, irmãos, a garantia da vitória nesse momento de perseguição final é estar com o Senhor Jesus. Nesse texto, irmãos, nesses versos 12 e 13, nós vemos o seguinte: os reis e essa instituição religiosa têm o mesmo propósito. Os reis oferecem à besta poder e autoridade. Mas na batalha final, irmãos, que vai se dar após essa outorga da autoridade, do poder à besta, após essa batalha, irmãos, vencerão os filhos de Deus. Qual será, irmãos, a estratégia, então, de Satanás? Veja o texto da nossa lição. Você já se perguntou que estratégia o diabo pode usar para unir as nações? A história muitas vezes se repete. Temos lições valiosas do colapso do Império Romano. Quando as invasões germânicas do norte ameaçaram a Europa Ocidental, Constantino se voltou para a religião. Veja, irmãos, o Império Romano, na época de Constantino, já estava em decadência. Já estava sofrendo as invasões dos bárbaros. E agora, então, nesse momento, Constantino se voltou para a religião. E se você olhar a história de Constantino, ele se converteu após vencer uma batalha onde teria sido inspirado pela cruz de Cristo. Mas ainda, irmãos, vamos entender. A autoridade da igreja, combinada com o poder do Estado, tornou-se instrumento do que ele precisava. Para unir o império, para dar mais segurança para o império, ele precisava agora da religião, porque os cristãos já eram em grande número, já eram representativos no Império Romano e tinham determinado poder também no Império Romano. Veja ainda, continuando o nosso texto. O contínuo fortalecimento da santidade do domingo no quarto século foi um movimento político e religioso calculado para unir o império em um momento de crise. Como é, então, vamos dar liberdade aos cristãos, vamos nos associar com os cristãos, vamos nos tornar cristãos. E foi o que aconteceu com Constantino, ele se converteu. Mas vamos trazer o dia do sol, o dia dos nossos deuses, o dia dos deuses romanos, do Deus de Constantino, vamos trazê-lo e acomodá-lo ao cristianismo. Afinal de contas, temos um bom argumento, o Senhor Jesus ressuscitou no domingo. Entretanto, irmãos, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo não dá a ninguém motivo, ou não dá a ninguém motivo realmente para dizer assim, o dia que o Senhor separou foi trocado para domingo. Constantino queria um império unido e a Igreja Romana queria um império convertido.
Portanto, a união igreja-estado, nesse momento, podia propiciar ao Estado um império unido e à igreja um império convertido, ainda que convertido com inúmeras adaptações que não concordavam com a palavra de Deus. Veja ainda a afirmação do historiador Arthur Hegel. A igreja tornou o domingo um dia sagrado, em grande parte porque era a celebração semanal do sol, pois era uma política cristã clara assumir pela tradição dos festivais pagãos, estimados pelo povo, e conferir-lhes um significado cristão. Então vejam, irmãos, o que acontecia em Roma. Uma crise, agora então vamos buscar a religião. Constantino se converteu, mas vamos adotar essa religião, vamos adaptar essa religião aos padrões religiosos que já possuímos e que são pagãos. Uma crise mundial, irmãos, pode exigir um líder messiânico, alguém que vai resolver as coisas. Às vezes, irmãos, o povo sempre age dessa maneira. Tem uma crise, então temos que eleger alguém, e esse alguém tem aquele caráter messiânico, ele vai resolver tudo. Fazemos isso, às vezes, na escolha dos nossos presidentes. Veja mais ainda, esse líder messiânico precisa ter agora um poder totalitário para poder efetivar as suas intenções, a sua política, as suas políticas públicas. Esse rei também precisa, esse governante messiânico mundial também precisa de um símbolo. E que símbolo seria esse, irmãos? Um símbolo religioso que é praticado pela maioria absoluta dos cristãos, se não o domingo. E agora, então, irmãos, esse líder messiânico pode também perseguir os rebeldes, aqueles teimosos que não querem andar de acordo com os preceitos deste poder. É assim, irmãos, a estratégia de Satanás. E que bom que a Bíblia tão claramente nos explica isso, para que a gente possa estar preparado quando esta crise se implantar, quando essa perseguição começar, para que saibamos que breve o Senhor Jesus voltará. Voltará para quê? Para buscar os seus eleitos e fiéis. Que nós possamos estar, irmãos, entre esses eleitos e fiéis, chamados, aqueles que estão junto com o Senhor Jesus Cristo.